Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem que ser um evangelho que leve a minha morte para que Cristo viva em mim. O evangelho é o fim do meu egoísmo, é o fim da mentira, é o fim do pecado na minha vida. Amém? Porque nós temos um rei, nós temos um Senhor. Nós vivemos um reino, irmãos. E esse reino, Jesus é rei. E esse reino não é voltado para a minha nem para a sua felicidade. O objetivo do evangelho não é a sua felicidade. Fale isso para o seu irmão. O evangelho do reino não tem por objetivo a sua felicidade. Agora falem comigo de novo. O evangelho do reino tem por finalidade a sua morte. Só assim Cristo pode viver em mim, amém? Porque se eu estiver vivo, Jesus não vive. De forma que o evangelho do reino é o fim da independência do homem, é o fim da rebeldia. O evangelho proclama que você bote Jesus no trono para governar a sua vida. A W. Tozer disse, quando ele estava vivo, ele disse assim que haverá tempos em que não apacentarão mais ovelhas, mas a igreja terá que divertir bodes. Ou seja, os pastores estarão tendo que falar palavras doces e bonitinhas para que as pessoas tenham entretenimento. A igreja vira um ambiente de diversão ao invés de um ambiente de quebrantamento, de rendição, de entrega da sua vida a Cristo. Quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e a si mesmo se negue. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, esse a encontrará. E aí eu quero de novo proclamar aqui que o seu maior inimigo é você mesmo. Todos nós fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos do pecado, aqueles que foram batizados em Cristo, que não estão andando em pecado, não estão vivendo debaixo do pecado, porque foram libertos por Cristo, há um poder que vive nele, que supera o pecado, como diz aquela música, né? Ele me faz andar acima dos problemas, acima das tribulações, acima das tempestades, porque eu subi no barquinho que Jesus está reinando ali, e ele me protege, amém? Eu estou nele, e nele eu sou o vencedor, mas a vitória é dele, amém, irmãos? Não é nossa, a vitória é dele. Agora, eu digo assim, esqueça a sua felicidade, esqueça. Disponha-se a morrer, e deixe a sua felicidade com o Pai, amém? Deus é quem vai definir tudo. Aí você vai passar a confiar nas promessas dele. Ele prometeu vida eterna. Se eu segui-lo, ele vai dar, não vai? Amém? Tem lá as bem-aventuranças. Ou seja, terão um bom fim, um bom final. Então, eu estou confiando nas bem-aventuranças de Cristo. E a verdadeira felicidade, ela vai ser subproduto da minha caminhada com Deus, entendeu? Ou seja, eu não estou procurando a minha felicidade, estou procurando agradar aquele que me chamou, que me amou, que deu a sua vida por mim. Eu estou vivendo pela fé. Mas Deus é quem vai me dar, como um pai, ele vai me dar uma felicidade que o mundo não pode dar. No fim das contas, se vocês estiverem aqui buscando a felicidade de vocês não vão encontrar. Mas se vocês estiverem aqui para morrer, para que Cristo viva, para abrir mão das coisas, para que Cristo viva, aí vocês vão encontrar. Isso é chamada loucura da pregação. Não é verdade? E aí Deus então tem um futuro. Ontem, Gabriel foi estar com jovens, né? E trouxe uma palavra lá, e entre as coisas que ele falou foi sobre confiar o nosso futuro a Deus. Deus tem um plano para a gente, tem um propósito, ele nos criou com isso.
Então, o meu ego, Vini, tem que estar onde? Na cruz. Amém? De forma que eu vou procurar a Escritura e ela vai me confrontar. Porque quando ela diz assim, obrigado, meu irmão. Quando ela vai dizer para eu amar a minha esposa, certamente na meditação das Escrituras, eu vou descobrir pontos que eu não estou amando ainda. Quando diz para a mulher, sujeite-se ao seu marido, aí você vai examinar, você vai descobrir pontos que ainda não está. E pontos que está, e pontos que não está. A Escritura não está preocupada com a nossa validação. A gente vive numa sociedade hoje em que todo mundo quer ser validado, né? Todo mundo quer, o marido quer elogio da mulher, a mulher quer elogio do marido, quer atenção do outro, não sei o quê. Nada disso o Evangelho se preocupa. O Evangelho se preocupa primeiro que você suba na cruz, morra, para que ressuscite junto com Jesus. Aí daí é que vem todas essas coisas automaticamente pela mão do Deus vivo. Amém, irmãos? Ou seja, é nele que está a minha felicidade, é nele que está a minha vida. Bom, essa primeira introdução aqui é mais para posicionar a gente corretamente. A primeira coisa que nós temos que fazer, então, é conhecer qual é a vontade do Senhor para a gente como casal. E eu queria que vocês abrissem a Escritura em Efésios 5, e a gente vai ler do 17 ao 33. A Bíblia diz assim, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqueles que vivem, vivem para Deus. A gente faz declaração de amor aqui e tudo, mas o casamento de Letícia e Gabriel não vai ser para Letícia nem para Gabriel, vai ser para Deus, amém? Essa é a base. Gustavo e Larissa vai ser para Deus. Essa é a base. Efésios 5, 17 a 33. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Depois tu faz uma pesquisa da palavra insensatos na Bíblia, e você vai ler, que eu fiz essa leitura de vários textos que falam sobre o insensato. Eu disse, meu Deus do céu, o insensato é um terror mesmo. Eu não quero ser um insensato, eu quero ser um sábio. E se eu sou sábio, então eu vou procurar compreender a vontade do meu dono, do meu Senhor. A Bíblia chega a me chamar de servo, escravo. Porque Jesus foi no mercado dos escravos, me comprou minha alma com preço de sangue. Então, tipo assim, eu abri mão dos meus desejos, minhas vontades, meus interesses, meus sonhos, para viver os sonhos de Deus, amém? Que são mais altos do que o meu. Olha só. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quantos temem a Deus? E a Bíblia diz aqui para a gente se sujeitar uns aos outros. Você é independente? Dono do nariz? Como dizia o gaúcho, sobre o chão o meu cavalo, sobre o meu cavalo eu, sobre eu meu chapéu e mais ninguém. Mulher, seu marido antes de tudo é seu irmão em Cristo, você se sujeita como irmão. Marido, sua mulher, antes de tudo é sua irmã em Cristo, você se sujeita a ela, você se sujeita ao corpo de Cristo, aos irmãos. Eu, por temor a Cristo, um temor santo, eu me sujeito. Preciso me sujeitar. Aí diz assim, as mulheres sejam submissas aos seus próprios, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher.
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Porém, a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem estar em tudo submissas aos seus maridos. A palavra submissão significa, na etimologia da palavra, é estar debaixo da missão do seu. A pergunta que o discipulador de Eric fez para ele: qual é a sua missão? Depois perguntou a ela: qual é a sua missão? Todos os dois são discípulos de Jesus. A missão principal é ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas quando você casou, Deus deu a missão ao seu marido e você foi entregue como ajudador. É uma parceria, é uma equipe de trabalho. E aí eu falo isso com segurança, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não é doutrina de Vinícius, é doutrina bíblica. Aí depois ele vai começar: marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, cada um por si mesmo, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Isso é o padrão de Deus. Amém? É o padrão do nosso Senhor. São valores, princípios e mandamentos absolutos. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, no seu espírito, do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O texto não está proibindo a mulher de usar vestimenta suntuosa, ou vestimenta, ou frisado de cabelo, ou ouro. Está dizendo que o que a mulher deve prezar é pela sua vestimenta interior, que é o espírito manso e tranquilo. A gente vive hoje numa cultura que o que você mais vê na internet é mulher braba. E o que você vê mais na internet é homem frouxo. Homem que não é cabeça, homem que não lidera. Eu pergunto à mulher: se tu é braba, sobe de novo na cruz. Porque a palavra diz que você precisa ter um espírito manso e tranquilo. Não confundimos isso com temperamento, né? Umas têm temperamento mais alegre, outras mais expansivo. Todas as mulheres são mais comunicativas. Não estamos falando disso, estamos falando mansidão é a capacidade com que você deixa ser governada por Deus e pelo seu marido. É a diferença entre um cavalo selvagem e um cavalo manso. O cavalo manso você consegue direcioná-lo. O cavalo brabo, ninguém consegue. Aí a mulher deve ser mansa. E o marido deve ser manso? Deve, porque o cabeça do marido é Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então o marido está sujeito à igreja. Eu até tenho feito algo, quando um marido se afasta do Senhor, eu digo para ele assim, ó, você é a autoridade de sua casa, mas a autoridade por princípio e por moral.
Por princípio, que a Bíblia diz que o marido... Mas por moral, é porque você está seguindo a Cristo. Você está seguindo a Cristo, então isso lhe dá respaldo para você ser autoridade em casa. Agora, já que você está abrindo mão de Cristo, relativize sua autoridade em casa, viu? Senão você vai maltratar sua mulher. Você é autoridade em casa por princípio, mas você está sem moral nenhuma para exercer autoridade em casa. Mas não digo isso para a mulher, não. Digo isso para ele. Pega leve com sua mulher. Porque às vezes os caras andam anos conosco, aprendem que é autoridade, se abandona a Cristo e em casa continua querendo dar ordem em tudo, e aí a mulher sofre. A Bíblia está dizendo que a mulher deve se vestir com manso tranquilo, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também as mesmas mulheres se ataviavam outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, do qual vos tornastes filhas, praticando bem, não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente. Vivei a vida como um do lar, com discernimento, e tendo a consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Não é mais frágil que ela não tem força para nada. É mais frágil no sentido que o homem deve cuidar dela como quem cuida de algo com muito zelo. Porque a mulher tem outras forças, né? O marido tem forças físicas, as mulheres têm outras forças, outras percepções. É complementar. Deus une os talentos e as forças de cada um dos dois. Um com um papel para cuidar mais do lar, outro com um papel mais para ser provedor. No entanto, a mulher de Provérbios 31 também trabalha fora. E, no entanto, o marido também ajuda em casa. Mas cada um com seu papel. Aí diz assim, que o marido deve tratar com o vaso mais frágil com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas orações. O marido que trata mal a mulher, a oração fica interrompida. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Desculpem. 1 Coríntios 11:3. A primeira coisa que eu queria dizer, baseado nesses textos, vocês devem ter percebido que o casamento é figura do relacionamento de Jesus com a igreja. Lá em Efésios vai dizer, Paulo diz assim, digo esse mistério, porém, com relação a Cristo e a igreja. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, amém? Então Jesus, ele amou e deu a vida para salvar a igreja. Jesus é o cabeça da igreja, quem dá a diretriz. Inclusive nós estamos hoje aqui não para saber a opinião de Vinha, a opinião de Leus, a opinião de Claudevão, a opinião de Roger. Nós estamos aqui para conhecer qual é a vontade de Deus. Outra coisa, Jesus é o exemplo de homem, referência de homem. Quer ser um bom marido? Procure ser igual a Jesus. Procure se assemelhar a Cristo. Jesus apresentou um amor sacrificial. Ele foi um homem posicionado, firme, que tinha uma missão, que sabia para onde estava indo. Isso vale para os homens. Homens, nós precisamos amar com sacrifício, ser posicionados firmes. Você sabe a missão que você tem? Para onde você vai levar sua mulher? Você vai levar sua mulher somente para ter posses? Ou para ter uma boa casa? Você vive para realizar os sonhos de sua mulher ou os sonhos de Cristo? Aí alguém me pergunta, mas é errado a mulher ter seus sonhos? Não, pelo contrário. Mas são secundários, né? Não são primários. Não é em torno disso que o homem vive. Mas o homem também busca realizar desejos da mulher. Ele é protetor, supridor. Ele traz o sustento para casa. Esses dias eu vi um vídeo de um casal andando e parou uma moto. E a moto foi assaltar o casal. O homem saiu correndo e deixou a mulher sendo assaltada. Eu não sei se foi montagem, mas os caras da moto ficaram chateados com o cara e devolveram a bolsa para a mulher.
Deram um sermão para ela lá. Deve ter dito assim, não fica um cara desse não. Na verdade, o marido deve ficar na frente, entre o bandido e a mulher. Proteger com a vida. Por isso o homem precisa ser corajoso. Aí Deus disse para Josué, né? Ser forte e corajoso. E eu quero dizer para vocês, homens aqui, ser forte e corajoso. Bom, a igreja, por sua vez, está submissa a Cristo. A igreja segue suas diretrizes. A igreja anda no caminho do Senhor. Agora veja, o homem anda segundo o caminho do Senhor e ensina o caminho do Senhor à mulher. A mulher lhe está submissa porque ele está submissa a Cristo. Então, a igreja respeita Cristo, amém? A igreja cuida da sua casa, a igreja é a casa de Deus. Então, hoje, quando a gente canta aquela música assim, nós arrumamos a casa, preparamos ela toda, eu lembro sempre do Claudevan, que veio aqui mais cedo e arrumou tudo isso aqui pra gente. Para que a gente pudesse comer do banquete da palavra de Deus. Enquanto o Claudevan cuida das mesas, o ministério diaconal, o ministério pastoral cuida da fé dos irmãos. Para que vocês, como casa de Deus, sejam edificados. Amém? Para que todos nós. Então a igreja oferece a Jesus um lar, um ambiente para ele trabalhar. O segundo ponto é a frase que diz assim: o casal é um instrumento de Deus para multiplicar a sua família. Alguns aqui nas suas declarações disseram assim que nós queremos ser um casal frutífero na casa de Deus. Abrir minha casa, receber discípulos. Olha que coisa linda que Jéssica e Roger estão fazendo lá, abrindo a casa para receber pessoas, né? Mariana e Mariana. E a gente está começando o trabalho lá. E isso é o âmago do relacionamento. Isso é o motivo para o qual nós fomos criados. O casal em torno de Deus. Deus não é gênio da lâmpada para ficar realizando os nossos desejos. Deus é o Senhor da glória, amém? Somos nós que devemos buscar realizar os desejos de Deus. Então está aqui, Deus, minha casa, meu carro, meu tempo, minha mente. Mesmo eu tossindo, eu vim. Por quê? Porque eu vou trabalhar para Jesus. Não estou buscando o meu conforto. Mas eu vou oferecer minhas mãos, meus pés, minha boca a serviço do Senhor, amém? E essa estratégia do cumprimento do seu propósito, e a família é um núcleo onde isso vai se formar. Veja que a gente, meditando nessas coisas, você começa tendo uma visão correta, você começa a dizer assim, então o casamento é para isso. Então, peraí, agora eu tô entendendo para que é o meu casamento. Eu pensei que o casamento era para eu ser feliz. Era o meu sonho, era para ser feliz. Não. O casamento não é para você ser feliz. O casamento é para fazer Deus feliz. Amém, irmãos? Agora, a sua felicidade no casamento vai ser um subproduto disso, vai ser uma consequência que Deus vai... A vida com Deus vai dar porque Deus é bom, amém? Como porque Deus é bom, Mariano? Então, cara, eu sou feliz. A gente completa amanhã 28 aninhos de casamento, amor. Agora nós dois, como os dois seres humanos, temos altos e baixos. No início das férias, por exemplo, começou a primeira semana de Deus doente. Então eu não podia nem beijar. Segunda semana a gente viajou para Recife, tranquilo e tal. Aí viajamos para Aracaju, porque tinha um cidadão querendo pedir minha filha em casamento. Arriscando a vida dele. Querendo pedir minha filha em casamento. Aí fomos para Aracaju, chegando lá, eu adoeci. Enterovirose. Aí voltamos, aí na última semana de férias eu levo a queda de bicicleta, danifico o braço.
Aí essa semana adoeço. É vida, a vida é assim. Casamento, é de uma batalha em outra, né, amor? E nós dois juntos. Daqui para frente é só para trás, né? Mas é o casamento, quer dizer, nós temos altos e baixos. Mas aí vai perseverar aquela promessa que eu fiz no dia do casamento lá, e ela, o que ela fez a mim. E a nossa alegria, o nosso sentido é Cristo. Tem um momento, quantas vezes eu já pensei, Jesus, para que está aqui nessa terra? Se não for para edificar a igreja, para trabalhar pela igreja, não tem sentido. Quando eu era jovem, eu queria a vida, experimentar muita coisa. Então, você vai chegando a determinada idade, qual o sentido da vida a não ser Cristo? Não ser a vida eterna que me espera. O que esse mundo tem para dar? Né? E o que tem de bom nesse mundo? É a minha família, é a igreja. Agora a gente já vivido, né? A gente vai pensar no futuro dos filhos. Não é não? Ou seja, a base é Deus. Tudo é dele, por ele, para ele, e fica com ele enquanto ele vai me abençoar. E nós apostamos em Cristo, nós confiamos, entregamos nossa vida a ele, confiamos. A nossa vida é cheia de milagres. Deus proverá, Deus proveu todas as coisas. Tenho dito para Gabriel e para Larissa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele, seu futuro pertence a Deus. Se eu for contar para vocês como eu fui selecionado para o PSF de Maceió, vocês vão ficar de boca aberta. Se contar como passei no concurso, vão ficar de boca aberta. Se vocês contar coisas como Deus abençoou minha família ao longo da história, é cheio de milagres. Porque ele é pai, amém? Agora, se Deus quisesse, Jéssica, que eu fosse mendigo, e que eu glorificasse a Deus como um mendigo, como foi aquele cara que viveu a vida toda aleijado, e perguntaram para Jesus, quem pecou, foi ele ou seu pai, para que ele viesse ao mundo assim? Nem foi seu pai, nem ele, mas ele pecou assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Digo que aquele cara devia ter seus 40 anos, seus 30 anos, viveu 30 anos sofrendo que somente para depois ser curado e sair testemunhando de Jesus para todo mundo. Então, para alguns, qual o destino, qual o futuro que Deus reserva para cada um de vocês? Está na mão dele. Está na mão dele. Se eu vou morrer amanhã, ou se eu vou ficar vivo até 80, se eu vou ter dinheiro ou não, se eu vou passar aperto ou não, se eu vou trabalhar. Está na mão dele. Uma coisa apenas é bastante. Sentar aos pés de Cristo, ouvir sua palavra e segui-lo e obedecê-lo. Amém? Está aí fazendo concurso. Você pode estudar, passar 24 horas estudando, aí não vai nem dormir, né? Não vai passar mesmo. Mas você pode passar 8 horas estudando todo dia e fazer o concurso e não passar. Deus pode querer que você fique marechal, ou é? Ou Deus pode querer te levar para outro canto. Gabriel me disse esses dias, pai, eu percebi que o meu relacionamento com os momentos que a gente mais avançou no relacionamento eu e Letícia foi os momentos que a gente estava mais focado em Deus. Eu disse, exatamente. Exatamente. É quando a gente foca em Deus é que a coisa anda. Cadê Claudevan? A gente pegou, botou Nil no diaconato, e tome lá, está servindo a Deus, servindo. Já tinha feito 1001 concursos, já estava meio bugado, achando que não ia passar. E eu disse, Nil, busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. É com Deus, se você vai passar no concurso, não é com Deus. Ele recebeu a palavra, se dedicou na obra, foi-se embora. Passou no concurso, foi-se embora. 2, agora passou em outro, né? Pois é. Bom, o casal é um instrumento de Deus para multiplicar a sua família. Quais os mandamentos para o casal? Maridos, amai vossas mulheres, seja cabeça, líder de sua casa, ame sua mulher e não a trate com amargura. Você sabe que um tempo atrás eu tive a seguinte percepção, assim, empírica, mas eu já vi alguns pastores comentarem sobre isso. Que os mandamentos de Deus para o homem e para a mulher parecem ser exatamente contrários às tendências naturais de cada um. Por exemplo, sejam sinceros, quem ama mais, o homem ou a mulher?
é mais natural, se apaixona mais, se dedica mais, se entrega mais. A mulher normalmente, tanto que você não encontra na Bíblia, mulher ame seu marido. Mas o marido, ele ama com mais dificuldade do que a mulher. Não é que ele não ame, mas ele ama com mais dificuldade que a mulher. Aí a Bíblia... Hã? O amor da mulher é mais visível, né? É verdade. Mas vem cá, diga aí, quem tem a tendência natural de liderar a casa? Olha, lá em casa, meu amigo, se eu soltar, Dileuza comanda tudo. É muito natural, é muito natural. Ela era gerente da Mesbla, que era uma loja de departamento. É natural, Dileuza já levanta planejando o dia, assim, ó, passo por passo do dia, assim, ó, naturalmente. Eu, como tenho muito problema respiratório e sou fleumático é mais devagar, eu levanto e demoro a primeira hora do dia fazendo download da alma, assim, ó. Eu levanto meio fantasma, assim, meio... Ela não, ela já planejou o dia todo. Então, ela é submissa, por questão de fé. E, geralmente, as mulheres, elas têm uma proatividade mais... Elas são mais relacionáveis, elas são mais abertas, elas botam para fora, elas querem conversar. Geralmente, os homens são mais fechados. Aí, então, a palavra para o homem, ame, seja cabeça, lidere, tome pé. É por isso que a gente precisa estar dizendo para os homens, homem, você tem que assumir a frente. Você tem que assumir a liderança. Porque você é o cabeça. E o homem, quem é mais grosso, o homem ou a mulher? Até pela testosterona, pela força física. Por isso que a Bíblia diz, não a trateis com amargura. Mas não tem dizendo para a mulher não trate o marido com amargura, tem? Não tem. Tem marido, não trate com amargura. São os freios e contrapesos de Deus ali, ó, para a gente, ó. Ó, assim como Jesus foi providência de Deus para nós, assim o homem é providência de Deus para a mulher e a mulher é providência de Deus para o homem. Quando você começa a entender essas coisas, a coisa não encaixa, não? Você diz, olha como eu estou entendendo, rapaz. E Deus deu um papel para o homem de um jeito, um papel para a mulher do outro, os dois se complementam. E quando os dois fazem uma parceria harmônica, aí a coisa anda. Mas, veja só, para a mulher, ela vai amar também, porque isso lhe é fácil, mas a Bíblia vai dizer o quê? Seja submissa e respeite o seu marido. Não diz para o homem respeitar a mulher. Diz para a mulher respeitar o homem. Porque a tendência da mulher, uma vez que ela tem que viver submissa ao marido, ela vai ser mais tentada a desrespeitar. A própria dinâmica do relacionamento, ela vai ser mais tentada. Principalmente se o homem for omisso. Quantas vezes eu tenho que dizer para a mulher, ou para algum irmão, ele diz assim, não, esse aí não é seu papel, é do seu marido. Mas o cara não faz o que devia fazer. Então aí a mulher acaba fazendo, às vezes, Dileuza tem que buscar paciência lá no fundo, assim, para esperar. Porque eu sou mais lento que ela em algumas coisas, e ela é mais lenta que eu em algumas coisas. Então, às vezes, ela tem que esperar mesmo. Mas, se não tivesse que esperar, já tinha resolvido. Eu fico esperando por mim. Coitadinha. E aí o diabo vem e vai tentá-la a me desrespeitar. Então, ela vai se segurar no temor do Senhor. Amém? Eu, por minha vez, eu preciso lembrar que ela espera por mim e eu preciso assumir a liderança. Mas submissão é assim, irmãos. Ó, submissão não é aquela coisa do
eu chego para minha mulher e digo assim, mulher, fique quieta que o marido aqui sou eu. Isso não é submissão. Isso está parecendo mais autoritarismo. Submissão é, ela entende o papel dela e ela entrega a liderança para mim. Então ela diz, ela compreendendo que a função é minha, então ela vai dizer assim, amor, ó, tem essa e essa situação, o que é que a gente vai decidir? A gente decide junto. A última palavra é minha. Mas também na hora da responsabilização é minha também. Amém? É assim que a palavra diz. Então, se é assim que a palavra diz, Deus dá graça para que isso funcione. Amém, irmãos? E isso é o que agrada a Deus. A mulher braba não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a mulher mansa e tranquila. E aqui tem um outro detalhe. Você já viu que a Bíblia diz que a mulher deve ficar calada? Quantos concordam que a mulher deve ficar calada? Mas a mulher pode falar na igreja? Quem me dá a base bíblica para isso? Coríntios 11 diz que a mulher profetiza, e lá no contexto de Coríntios 11, Paulo manda colocar um véu sobre a cabeça, e aí tem todo um contexto de Corinto, ele manda botar um véu sobre a cabeça. Mas a mulher profetiza, não profetiza? Então, se ficar calada na igreja não significa que não pode falar. Segunda coisa, havia mulheres que profetizavam lá em Atos, né? Mulheres que profetizavam. Mas ali profetiza do Velho Testamento. Profecia de Novo Testamento e de Velho é diferente. A mulher pode falar na igreja ou não pode? Pode, mas essa parece ser uma palavra também de contrapeso, porque a tendência da mulher é falar mais que o homem, ou não é? Você junta, a gente está aqui agora, se fosse um bate-papo aqui, quem estaria aqui? A competição é cruel, gente. A mulher fala 7.000 palavras por dia, o homem fala 2.000 e pouco. Não é não? Então, quando a Bíblia diz para a mulher ficar calada, parece um contrapeso. Tem um contexto também do ambiente onde eles estavam, que Paulo disse que era indecente a mulher falar. Que ela perguntasse ao marido em casa, quantas vezes a mulher, ao invés de perguntar ao marido, faz a pergunta para todo mundo assim? O melhor, o mais sábio seria você perguntar primeiro ao seu marido, porque ele é o líder da casa. Então, quando você pergunta para mim, não que não possa, mas assim, em geral você vai perguntar para mim, primeiro é bom você perguntar para o seu marido. Até para levar ele a pesquisar, né? Bom, mas vamos lá. Então a mulher, normalmente, ela tem muito mais energia do que o marido. Inclusive, a gente tem muito mais facilidade com o discipulado das mulheres do que dos homens. Na frequência dos encontros de homens e das mulheres, as mulheres sempre estão mais frequentes. Para fazer programações, sempre as mulheres são. Para confessar pecado, as mulheres são mais fáceis. Eu vou lhe dizer, homem não deve discipular mulher, mas eu tenho mais facilidade de discipular mulher do que os homens. Porque os homens são mais trancados. E aí, no caso, então, a mulher, geralmente, a mulher está mais presente nas fofocas, nas maledicências, porque também ela é mais comunicativa. Paulo fala lá de umas viúvas que viviam de casa em casa conversando, ficavam paroleiras falando o que não devem. Mas tem exemplo de homem também, maledicência todo mundo cai. Mas a mulher tem uma tendência a mais. Então a Bíblia parece botar um freiozinho para a mulher. E o que eu diria para os homens hoje? Eu digo, homens, participem mais. Falem mais, abrem mais, confessem mais, busquem mais, estejam mais presentes. Na verdade, vocês deveriam ser aqueles que puxam suas famílias para a igreja, que puxam suas famílias para a comunhão. Amém? E a mulher tem mais energia. Então, o que eu digo? Use a tua energia no foco correto. Toda a tua energia, pensa no teu papel.
Qual é o teu papel? O teu papel é levantar seu marido. O teu papel é fortalecer a missão do seu marido. Por isso que a Bíblia diz, essa é submissa, você está debaixo da missão dele. Qual a missão de Eric? Qual a missão de Mariano? Ide por todo mundo fazei? Ele é chefe do lar. Então qual o papel de Mariana? Levantar o marido. Eu estava mostrando de Deus, hoje eu vi um vídeo que dizia assim, um marido cristão dizendo assim, que o marido não precisa, não tem tanta necessidade da mulher dizer eu te amo. Mas a mulher tem, não tem? Marido, qual a última vez você disse eu te amo para sua mulher? Diga que é uma necessidade emocional dela. Mas os homens não precisam tanto da mulher dizer que ama. Eu já vi casos de marido que a mulher diz, amor, eu te amo, tá certo, tá certo. Né? Mas sabe o que o marido precisa? Que a mulher confie nele. Que a mulher se sinta segura dele, manifeste isso. Mais ou menos assim, da mulher dizer assim, você é o cara. Você é o meu homem, eu me sinto segura com você. O homem tem a necessidade, mas até por conta do seu papel, está incutido lá na mente, por conta dos mandamentos bíblicos, de que o homem, ele é o provedor. Então, o que é que ele quer? Ele quer ser respeitado. E se a mulher não respeita, o marido vai desanimando. E aí ele não consegue amar como deveria. Aí fica um ciclo. Nem ele ama, nem ela respeita. Nem ele ama, nem ela respeita. Aí ele não ama porque ela não respeita, ela não respeita porque ele não ama. E aí começa esse ciclo. E aí, onde está a origem dos problemas de relacionamento? Está no pecado. E pecado originalmente significa errar o alvo. Hoje o que mais se fala é a destruição da cultura machista, vamos dizer assim, da cultura heteronormativa, da cultura patriarcal. Se questiona essa coisa do homem ser o cabeça, do homem ser o líder. Agora se diz que a mulher que tem que ser a líder e tal. Se desconstrói esse modelo criado por Deus. E aí se questiona muito essa questão do homem e mulher com papel definido. Se atribui essa ideia do papel a machismo. Mas aí, se eu pego esses papéis que Deus deu e faço diferente, eu estou errando o alvo. Qual é o alvo da mulher dentro do casamento? Dar o suporte ao marido e sua contribuição ao seu marido. Qual é o papel do marido? Cumprir o ministério que Deus lhe deu. Vanjo conta que, quando estava para ir para Marrocos, perguntaram a Gina, né? Gina, você tem carga de ir para o Marrocos? Aí Gina disse, não. E como é que você vai? Não, eu tenho carga de ir para onde o meu marido for. O meu alvo é o meu marido. Para onde ele for, eu vou. Se ele for para a China, aqui eu já estou acrescentando, tá? Ou seja, se ele for para a China, eu vou para a China. Se for para o Japão, eu vou para o Japão. Para onde ele for, eu vou. Porque eu sou a ajudadora dele. Mas quem tinha carga de ir para Marrocos? Vanjo. Mas Vanjo também transmitia essa carga para ela, mas ela entendia o papel dela. Porque senão ela podia dizer assim, Vanjo, vá, eu não tenho vontade nenhuma de ir, vá você. Ela estaria errando o alvo. Os conflitos ocorrem, na sua maioria, porque nos desviamos do alvo. Quando saímos das prescrições de Deus, do papel de cada um. Quando criamos papéis conforme filosofias do mundo e não conforme Deus. Aí, construímos planos nossos, criamos expectativas fora de Deus, temos comportamentos fora do nosso papel. Por isso, não sejamos insensatos e procuremos conhecer qual a vontade de Deus. Marido, examine o seu papel. Estude. A gente tem uma apostila até sobre casamento, né? Estude seu papel, procure cumprir, confie no Senhor. Mulher, sujeite-se ao seu marido, confie em Deus. Porque
porque Deus é quem vai conduzir todas as coisas. Ele não mandou? Se ele mandou, é bom, né? Tudo que Deus fez é bom. E, tipo assim, não estou preocupado com minha felicidade, estou preocupado em agradar a Deus. E, incrivelmente falando, aqueles que buscam agradar a Deus encontram uma felicidade que o mundo não pode dar. Mas ela é subproduto da minha morte e ressurreição em Cristo. Amém? Agora, eu vou entrar em outro ponto. O mandamento que recebemos de Deus é de amar o outro e não de ser amado. Preste atenção nisso. Porque o mandamento que Deus deu para Roger foi ame sua mulher. E o mandamento que Deus deu para Jéssica foi sujeite-se ao seu marido. E ame uns aos outros também, está dentro do plano. Mas, quando eu estou preocupado em ser amado por Dileuza, e começo a exigir que ela me ame, isso tem outro nome. Isso não é amor. Isso se chama egoísmo. São antagônicos. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 7, 33 a 34, que o homem que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Aqui, eu não estou falando de coisas do mundo no sentido de pecado, mas coisas cotidianas. Porque eu, casado, eu vou levantar pela manhã, minha primeira preocupação é agradar a Deus, né? Eu acordo e digo, Senhor, me dê um dia santo, um dia que seja agradável a Ti. É o pedido que eu faço com frequência. Mas tem uma outra coisa que eu preciso levantar e lembrar do meu papel. Ele disse, hoje eu vou amar minha mulher. E aí é independente se ela me ame ou não, se ela me respeite ou não, eu vou amar minha mulher. Então eu vou passar o dia procurando coisas de demonstrações que sejam de amor por ela. Amém? E ela vai acordar de manhã procurando coisas que sejam para agradar o marido. Eu não estou casado para ser amado, eu estou casado para amar. E aí eu não me preocupo se ela vai me amar durante o dia. Eu estou preocupado em amá-la. E ela está preocupada em me amar. Nós dois estamos instruídos, conhecendo a vontade de Deus, instruídos. E temos fé para isso. Então, eu me levanto para amar a Deus e amar minha esposa. Então, eu oro por isso, eu procuro me capacitar para isso. Eu crio estratégias para isso. Quem já leu Prova de Fogo? Quem já assistiu o filme Prova de Fogo? Eu lembro que Jéssica me mostrou um livro lá das 40 resoluções, ou 20, 40. 40. Eu disse que aquele jogador Kaká, ele, para não se divorciar da mulher, fez 80 dias. Ele repetiu o livro, né? Infelizmente não deu certo, mas ele repetiu o livro. Então, se eu não estou preocupado em ser amado, mas estou preocupado em amar, o relacionamento vai ser assim, eu amo de graça. Ela ama de graça. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? De graça recebeste, de graça dai. Eu fui tão amado por Jesus, eu fui tão servido por Ele. Ele deu a vida por mim e disse para eu amar o irmão como Cristo me amou, não foi isso? Eu cheguei lá em Marechal metendo com o pé nos peitos dos irmãos lá. Eu cheguei e disse assim, eu disse, olha, aqui todo mundo é bandido. A gente pode ser boas pessoas diante do Fernandinho Beiramar, diante dos bandidos desse mundo, mas comparar a gente com Jesus, a gente é bandido. E a gente só está salvo por pura graça dele, porque ele resolveu nos perdoar, porque ele estabeleceu que pela fé eu seria perdoado, e pela fé ele envia uma graça que me ilumina, me mexe comigo por dentro e me conduz ao arrependimento, e aí eu sou salvo por isso.
E aí, quando a gente vai para os relacionamentos, às vezes, tanto de irmão, com marido e mulher, às vezes a gente está reclamando um amor que a gente nem merece. Já percebeu isso? Eu aprendi uma coisa com minha esposa. Ela começou a agradecer quando eu fazia uma coisa por ela, né? Aí eu sei lá, varria um negócio, uma cozinha. Ela, obrigado, meu amor. Eu levava um copo para ela, obrigado. Isso tem tempo, né? Aí eu disse assim, mas é o meu papel, por que ela pede obrigado? E eu aprendi também, que às vezes ela faz por mim, eu também, obrigado, meu amor. E quando você agradece, você está reconhecendo que você não merece. Eu não mereço essa mulher. Não mereço. Sabe o que eu mereço? O inferno. O lago de fogo. Mas Deus foi tão gracioso comigo que me deu de Leusa. Uma mulher muito melhor do que eu mereço. Então, tipo assim, eu posso até corrigir alguma coisa, ela me corrigir alguma coisa, a gente conversar e ver pontos que não... Mas entendam que eu recebi um amor tão grande, eu não merecia. Então, tudo que vem dela, se for pouco ou for muito, vai vir como eu vou receber com gratidão no coração. Obrigado, Deus, pela mulher que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Isso vai gerar, se eu levanto tentando amar de Leusa, buscando coisas no dia que demonstrem amor, e ela também, a gente vai gerando um ambiente, um ciclo de graça e gratidão. Vocês percebem isso? Graça e gratidão. Eu entendo o meu papel, estou cheio de amor no coração, estou amando ativamente e provocando gratidão no outro. Porque é amor que vai e volta, não é isso? Agora, se eu não entendo isso, o relacionamento vai virar um relacionamento de cobrança. Tipo assim, se eu crio aqui na minha cabeça uma ideia de como de Deus eu devia me amar, e ela não ama como eu esperava que ela me amasse, aí eu começo a não me sentir amado e começo a dizer, você não me ama. Olha, você não fez isso por mim. Olha, você não faz aquilo. Olha, você não sei o quê. Olha, você não sei o quê. Daqui a pouco de Deus começa a fazer coisas para eu não ficar de cara feia. Ou deixar de fazer coisas para eu não ficar de cara feia. E o relacionamento vai criando um ciclo de cobrança e de frustração. Até mesmo porque o homem não tem bola de cristal, nem a mulher, né? Então eu não consigo administrar as expectativas de Dileuza. E nem ela consegue administrar as minhas expectativas. E no fim das contas, um relacionamento, quando funciona assim, ele não está funcionando na base da generosidade. Ele está funcionando na base da cobrança. E eu estou cobrando algo que eu nem mereço. Entendem isso, queridos? E quando você vai ver, às vezes, grande parte dos nossos conflitos está nesse erro de perspectiva. Quando eu estou dizendo isso, não exclui conversa, não exclui sentar os dois e conversar, eu acho que você está errando nisso, eu acho que você está errando naquilo, não sei o quê. O que eu estou querendo dizer é que o relacionamento, o princípio do relacionamento é a generosidade e o amor mútuo. Não é o ser amado, mas o amar. Amém? E eu não posso cobrar as coisas como se eu merecesse, porque eu não mereço nada. Mas se eu, a partir de hoje, eu estou dizendo isso não é porque eu vejo isso em vocês. Mas isso ajusta a cabeça da gente, diz assim, a perspectiva correta do meu relacionamento é, eu vou levantar para amar a Deus e amar meu cônjuge. Amém? A partir de hoje. Eu vou procurar ter um relacionamento onde vai abundar perdão, os frutos do Espírito, diálogo, conversa. Não significa, eu estou dizendo aqui, que você não possa dizer o que você está sentindo.
Ou que se a pessoa falou alguma coisa, você te magoou, que você... Não estou querendo dizer que não deve falar, pelo contrário, é importante que se fale, o diálogo é super importante. Mas aqui vai ter concertos, recomeços, honra mútua, serviço generoso. Amém? Mas eu não vou focar no que o outro está errando, eu vou focar primariamente no que eu preciso fazer, ou no que eu posso fazer. Aí depois, aí vai se aplicar aquilo que a Bíblia diz, né? Tira a primeira trave que está no seu olho, para depois tirar o argueiro que está no olho do irmão. E assim, queridos, a gente ajusta na nossa cabeça o que é um casamento. E assim, a gente direciona o casamento dentro das prescrições do Senhor. Amém? No fim das contas, relacionamento é doar-se pelo outro para alcançar e gerar um ciclo de amor verdadeiro. Vamos repetir essa frase? Relacionamento é doar-se pelo outro para alcançar um ciclo de amor verdadeiro. Vamos botar um ciclo de amor verdadeiro. Amém. E que assim haja abundância de alegria no lar, porque a gente quer ganhar outras vidas. Amém? E nossa satisfação não é o marido nem a mulher, nossa satisfação é Cristo. Então levantemos de manhã, dispostos a amar a Deus e amar os nossos maridos. Aí você tem vários desafios para enfrentar. Por exemplo, criai os vossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Vocês acham que vocês vão conseguir no ambiente conflituoso? Não consegue. Criar os nossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Nós precisamos de um ambiente de harmonia. O ambiente de harmonia está em você amar a Deus sobre todas as coisas. Você amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Você não querer ser amado, porque você já é amado pelo Senhor, amém? Você já é amado pelo Senhor. E você gerar esse ciclo generoso de graça e de amor dentro do relacionamento. Amém? Vamos orar?